Oi, pessoal. O que eu vou explicar um pouco mais aprofundado nessa aula vai ser sobre o que é esse programa biológico, né? Então, agora que vocês já estão estudando a nova medicina, vocês já não chamam mais de doenças, né? Vocês sabem que não existem as doenças, o que existem são os programas especiais e biológicos. Esses programas especiais e biológicos, eles não são erros da natureza, mas então é da compreensão do ser humano. Então, hoje, como nós agora somos conhecedores da nova medicina, nós não falamos mais doenças, tá? Então, nós falamos só o programa especial e biológico. Esse programa especial e biológico, ele foi desenvolvido para que ele houvesse começo, meio e fim. Ele não foi desenvolvido para ele entrar num balanço e gerar uma doença. Mas por que isso ocorre? Ocorre quando nós não conseguimos superar aquilo que aconteceu. Então, por exemplo, assim, eu vou sofrer um DHS. Por algum motivo, aconteceu alguma coisa, por exemplo, meu marido me deixou. De surpresa, ele chegou e falou assim, vou embora. Isso é um DHS. Quais são as características do DHS, né? Vai me pegar de surpresa, inesperado, agudo, intenso e difícil de compartilhar, sentido em solidão. Então, o que acontece? Se de repente o meu marido me deixa, do nada, e aí nesse primeiro momento eu vou sofrer o DHS, eu vou entrar no programa especial e biológico, mas um pouco depois eu consigo entender que foi melhor para mim, que eu tô de repente melhor sem ele, ou eu arrumo um outro marido, esqueço isso que aconteceu, entendo, eu vou superar isso e o programa vai continuar até o final. Ele vai passar de fase e vai continuar até o final. Agora, se pelo contrário, eu não consigo entender, eu não consigo superar, passou lá um tempão que isso aconteceu, porque é óbvio que na hora ou com pouco tempo a pessoa vai estar ainda sofrendo, ela vai estar lembrando daquilo. Mas se é algo que eu não consigo superar, eu não consigo deixar para trás, não consigo perdoar meu marido, todos os dias eu fico com raiva, eu não consegui tocar minha vida para frente, eu fico batendo naquela mesma tecla, o que acontece? O programa, eu não permito que o programa especial e biológico continue normalmente. Então eu vou entrar em balanço e aquilo eu vou ficar fazendo aquela releitura daquele conflito toda vez que alguma coisa me lembrar aquilo, e aquilo vai gerando uma doença, vai causando uma doença. E aí, como nós vamos ver mais para frente, se isso vai causar no nosso corpo, a nível orgânico, se vai crescer célula, se vai haver necrose, isso vai depender do conflito e do tecido embrionário, da fase que eu tô. Então, é isso que acontece. Então, o que eu vou começar a explicar para vocês aqui é essa primeira parte. Então, o que é o programa biológico, né? Ele é uma resposta do organismo a um evento. Esse evento é o DHS, que precisa, gente, necessariamente ter essas três condições. Por exemplo, assim, uma morte pode ser um DHS? Pode ser um DHS, com certeza. Mas e se a pessoa está no hospital lá faz anos já e eu estou esperando, eu sei que ela está desenganada e que ela vai morrer? Vai ser um DHS? Talvez, mas não vai me pegar de surpresa. Por quê? Porque eu estou esperando que aquilo aconteça. O DHS, a característica dele é que ele é inesperado, tá? Então, de repente, essa morte, ela pode gerar um outro DHS, não por causa da morte, mas de alguma outra coisa que aconteça depois e tal. Mas não vai ser por conta da morte dessa pessoa que eu já esperava. Por quê? Porque ele precisa ter essa característica, precisa ser inesperado. Um assalto, ninguém espera um assalto, né? Acontece do nada, e isso é um DHS, é inesperado. Uma morte de alguém assim, de um acidente, né? A pessoa sai ali, tá bem, tá ótima, de repente a pessoa tá morta. Isso é um DHS, tá? Porque pegou você de surpresa. Precisa ser agudo, né? Precisa ser algo grave, não é qualquer estresse do dia a dia, é algo grave. E precisa ser sentido sozinho. Então, isso aqui vocês precisam prestar atenção agora, porque quando vocês forem procurar lá no seu paciente o DHS, vocês vão ter que lembrar disso, que você identificar, ele vai te contar que aconteceu um fato. Aconteceu isso e aquilo. Você já esperava? Foi de surpresa? Como que foi?
aí você já pode caracterizar como um DHS ou não, tá bom? Então, isso aí é bem importante. Segunda coisa, nesse momento em que ocorre o DHS, vou puxar um quadradinho aqui do lado. Aí. Então, o nosso organismo, ele armazena nessas memórias. Então, qualquer acontecimento que tenha marcado o nosso corpo, físico, mental, vai ficar armazenado lá no nosso inconsciente. E o DHS também fica. O programa biológico é uma resposta do organismo a um evento. Então, o que nós temos? Nós não temos doenças, nós temos uma resposta biológica. O nosso corpo está diante de um fato, a nossa mente, o nosso cérebro e o nosso corpo vai responder, tá? Isso acontece o tempo todo, nós passamos por programas biológicos. Isso não significa que todos eles vão virar doença, que vão progredir. Não, significa que eles vão passar, ele vai passar, vai iniciar, vai passar pela primeira fase, segunda fase e vai chegar ao seu final. O que acontece é que alguns nós não conseguimos superar alguns eventos traumáticos que causaram o DHS e aí a gente fica ali enroscado, sabe, no programa, em balanço. Mas o programa ele foi criado para ter começo, meio e fim. Então, de vez em quando a gente enrosca porque a gente não conseguiu superar alguma coisa ali. Então, aí a gente tem que ir em busca do que aconteceu. E é isso que a gente faz com o nosso paciente. A gente vai buscar o porquê que aconteceu aquilo lá, o porquê que ele não conseguiu superar, por que ele não conseguiu entender, ou muitas vezes o DHS dele fica no passado, fica esquecido. Por quê? Se é algo que aconteceu um tempão atrás, a pessoa acaba se esquecendo, mas não quer dizer que ele resolveu aquele conflito, não quer dizer que ele parou. Aquele programa biológico continua ativo ali. Então, o que acontece? Às vezes o paciente não lembra do DHS. E aí que a gente tem que fazer todo aquele trabalho que eu vou ensinar lá no último módulo, de voltar no tempo, de ver quando aconteceu o DHS. Aí você vai começar a conversar com aquele paciente e perguntar para ele, fazer uma linha do tempo, que a gente chama, de fazer com que esse paciente volte lá atrás e você vá gradativamente, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, porque ele vai puxando aquilo da memória. Aqui nós já vimos que tem que ser agudo, inesperado e sentido em solidão. Esse sentido em solidão é assim: eu tô lá, minha mãe morreu e eu tô lá compartilhando com uma pessoa, né? Falando para ela, olha, minha mãe morreu, ela fala assim, ai, nossa, que triste e tal. Mas ela não consegue sentir aquilo que eu tô conseguindo. Eu não consigo dividir com ela. Ela pode até ficar triste, ficar chateada, mas ela não vai sentir. Eu vou sentir sozinha, né? Aquilo é só meu, aquela dor é só minha. Então é isso que quer dizer esse sentido em solidão. O que acontece na hora do DHS? Então, no mesmo instante do DHS primeiro você vai ter o evento psicológico, né? Que eu fui, por exemplo, assaltada. Então, eu vou levar aquele susto, vou levar aquele choque. Então, a primeira percepção minha vai ser aqui a nível psíquico. No mesmo instante, vai ocorrer uma marcação a nível cerebral. Aí, aqui sim, é algo que é visível em uma tomografia, que vai ser uma marca no meu cérebro. Essas marcas vão ser de acordo com o conflito, porque cada área do cérebro, né, o Dr. Hammer dividiu o cérebro e cada área corresponde a um tecido embrionário. Então, se, por exemplo, eu tive uma percepção de que a minha vida estava ameaçada, o que vai acontecer? Qual é o tecido em que, quando eu sinto a minha vida ameaçada, pega? Vocês ainda não sabem porque vocês ainda não estão nessa parte, mas eu estou dando só um exemplo para vocês. Então, é o tecido da endoderma, é o tecido vital considerado. A correspondência do tecido da endoderma é o tronco cerebral, que é essa parte do cérebro velho, que nós chamamos, que é aqui no tronco cerebral. Então, essa marcação vai ser no tronco cerebral, tá? Então, essa marcação ocorre ao mesmo tempo. Então, vou ter o evento psicológico a nível psíquico, que é quando eu vou sentir que eu vou receber aquela informação. Vai ocorrer uma marca no meu cérebro e no mesmo instante o cérebro vai jogar para uma parte do meu corpo correspondente. Ou seja, se for o tecido aqui do tronco cerebral, que marcar aqui, for uma percepção da minha vida ameaçada,
vai marcar no tronco cerebral e vai jogar para um órgão interno, porque o tecido da endoderme são todos os nossos órgãos internos, coração, pulmão, rim, fígado, né? Então, cada tecido aí tem os seus órgãos derivados. E isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas o que vocês precisam saber é que no mesmo instante em que ocorre o DHS, vai ter aí essa percepção a nível psíquico, vai ter a marca no cérebro e vai ter aqui no mesmo instante no corpo. Isso também aqui é bem importante. Olha, no momento em que ocorre o DHS, todos os nossos sentidos estão muito aguçados. Então, o que acontece? Eu estou andando na rua e aí chega um cara e coloca uma arma na minha frente para me assaltar. Eu vou levar um susto e esse susto é o DHS. Só que, enquanto isso acontece, existem milhares de informações à minha volta. O que está acontecendo à minha volta? Tem barulho de carro, tem barulho de buzina, pode ter um cheiro no ar, pode estar um cheiro de pólen, de repente é primavera. Eu posso estar ouvindo uma música, eu posso estar ouvindo uma buzina alta de um carro. Então, naquele exato momento em que eu levei o choque, tudo que eu estiver vendo, sentindo, tocando, né, comendo, cheirando, vai ficar marcado junto, linkado com aquele conflito no meu inconsciente. E isso se chama trilho. Nós vamos ver mais para frente também. Significa que quando eu ouvir aquele barulho, ouvir aquela música, ou alguém buzinar alto assim perto de mim, eu vou lembrar daquilo que aconteceu. E eu vou voltar lá e reviver aquele conflito de alguma forma. Então, nesse momento, o que vocês precisam saber é isso. Os nossos sentidos. Quando acontece o DHS, nós entramos no que nós chamamos de fase ativa, que é a primeira fase do conflito. Essa fase ativa é uma fase de estresse, é uma fase assim de luta ou fuga. E nessa hora, todos os sentidos ficam aguçados. Por quê? Porque é para nossa própria sobrevivência. Eu tenho que lutar ou eu tenho que fugir. Então, meus sentidos vão ficar aguçados. Eu vou ouvir melhor, eu vou enxergar melhor, eu vou prestar atenção em tudo. Por quê? Porque eu estou correndo perigo. Então, é isso que o meu cérebro entende, que eu estou correndo risco. E nesse momento, ele marca o meu cérebro com tudo que tem à minha volta, tudo que está acontecendo naquele momento. Só que é, claro, naquele pequeno intervalo ali em que ocorreu ali o DHS, tá bom? Então aqui são algumas informações, né, sobre o cérebro e tal, que ele não consegue perceber tudo que está ao redor, porque o nosso cérebro, né, a principal função dele é economizar energia e manter a nossa vida. Mas no momento do DHS, como eu falei para vocês agora, ele vai estar ali mais aguçado. O que determina qual é a parte do cérebro que vai marcar? Qual é o tecido que vai pegar? Qual é a enfermidade que eu vou desenvolver com aquele determinado assalto, por exemplo? O que determina é a minha percepção. É a percepção sua, a percepção do seu paciente é que vai determinar isso. Porque cada um vê de um jeito. Por exemplo, eu fui assaltada. Eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa assim que não sou muito apavorada. Então eu fui assaltada, então tá, lógico, eu sofri o DHS na hora, mas depois eu falo assim, nem, né? Agora se é uma pessoa que é muito assim, meu Deus, eu quase morri. Vocês entendem a diferença? Essa pessoa aí, ela vai sofrer um DHS mais profundo, porque ela já tem uma percepção diferente da minha. A minha percepção é algo mais tranquilo, não foi nada, foi só um susto. E a dela, ela quase morreu. Então, a percepção muitas vezes pode até mudar o tecido, porque se eu me sinto de acordo com alguma coisa de uma forma e a pessoa se sente de outra, eu posso sofrer um outro tipo de conflito, tá? Então, por exemplo, assim, a morte de alguém, a morte de algum parente. Eu posso perceber uma morte de diversas formas. Por exemplo, assim,
pode ser algo terrível. Ah, eu não estou preparada para perder essa pessoa. Não, eu não vou conseguir viver sem essa pessoa. Olha só, já é um conflito vital. Eu não vou conseguir viver sem essa pessoa. Ou então eu posso perceber assim, não, foi bom que ela foi, porque ela estava sofrendo e realmente ela descansou. Isso é uma outra percepção. Vocês entendem? Ou então a pessoa pode ter uma preocupação com alguma outra coisa que vai acontecer com a morte dessa pessoa. Então, de acordo com a forma que essa pessoa sente, é que vai pegar um tecido e vai ser um conflito, de acordo com o tema. E o tema, quem determina é a pessoa, porque quem determina é a percepção da pessoa. Por isso que quando a gente está fazendo o atendimento, a gente tem que perguntar para ela: e como você se sentiu quando isso aconteceu? Porque isso é muito importante. Claro que a gente tem primeiramente lá uma informação de que ela vai chegar e vai dizer que ela está com determinada doença, né, determinada enfermidade, eu tô com, né, um problema de rim, problema disso, daquilo, e você já vai ter ali, rim, o que é rim? Rim é conflito, né, vital, é isso e aquilo. Então, você vai ter uma direção para você começar o tratamento. Mas você precisa saber o que ela sentiu na hora, você precisa conversar com ela,